Bom dia, gente! Um minutinho aqui atrasada. Queria entrar às 11h10, exatas, né? Para conseguir o Instagram aí subindo, chamando vocês, mas deu um errinho de conexão aqui na minha internet. Bom dia, Joicinha linda! Hoje a nossa conversa é com a Joyce. A Joyce, ela estudou com meu marido, olha só, quando a gente se conheceu, né? Eu já estava casada, já tinha alguns anos. E ela participou de alguns eventos que eu fui, pude acompanhar um pouco essa transição de carreira que ela fez, né? Ela, quando eu a conheci, ela trabalhava com numa empresa, né, no hortifruti, e aí ela já tinha vários sonhos e ela vinha ali batalhando atrás dos sonhos junto com o desejo de ser mãe, né? Então isso é muito legal, assim, ver que ela está conseguindo realizar os sonhos, ter acompanhado um pouquinho mesmo à distância. Joyce, você precisa solicitar participar, por favor. Coloca aí pra gente solicitar participar, que aí eu já coloco você junto aqui, tá bom? Vamos ver se ela consegue pedir a solicitação. Deixa eu participar da conversa. Aí, então vamos chamar a Joyce para a conversa, né? Super alto astral. Ela tem um projeto aí muito legal com as mulheres que desejam ser mamães. Opa, vamos tentar Tá virar, entrando, tá entrando, tá conectando aqui. tá? Vamos ver aí. Se Aqui eu alguém tô numa tela perder, preta. daqui a pouco ele aparece. Se alguém perder, se precisar sair, acontecer alguma coisa aí de internet, né, com as outras pessoas, vai ficar gravado no IGTV da Deu Nó e depois eu subo ele para o canal da Deu Nó. Vamos ver se a internet da Joyce colabora com a gente para bater esse papo. Eu descobri que eu preciso usar o fone para poder ficar um áudio melhor. Paulinho, queremos você aqui. Viu, senhor Paulo? Artista, trabalha, desafio aí de trabalhar em casa, os pais idosos, né? Depois vamos marcar aí para você conversar como é que você se reinventou também para trabalhar em casa, né? Quem estiver assistindo, que tiver vontade de contar a sua história, de como é o seu trabalho em casa, como que se reinventou, antes ou depois, né, dessa pandemia que a gente está vivendo, fica à vontade, pode mandar um direct, a gente agenda aí, né? Eu estou marcando agora, essa semana nós temos 3 assim, ó, uma mulher atrás da outra, para poder trocar essa conversa gostosa. E depois eu vou deixar uma por semana, né, gente? Porque também agora a maioria das coisas já está voltando ao normal, as empresas já estão voltando, o comércio abrindo. Então as pessoas também já estão se adaptando a sair de casa e aí tem menos tempo. Peraí, eu vou fechar. Aí, caiu. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Joyce de outro jeito aqui. Vamos lá. Gente, internet é assim mesmo, né? Não tem jeito. Ela dá baile na gente. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se a internet da Joyce volta. Se a internet não voltar, eu vou fechar a live, não vou salvar essa. E aí a gente chama ela de novo, tá? Vamos ver se ela consegue entrar. Algumas pessoas me perguntam por que eu faço live às 11h11, né? Então, 11h11, porque deu nó é com número 1. Deu um nó, né? É uma marca registrada já no INPI. E 11h11 para deixar isso bem gravado, né? 4 vezes repetindo o número 1, não é possível que ninguém grave que deu um nó é com 1. E também porque esse é um horário que tem muita claridade aqui na minha sala, no meu home office, né? Aqui atrás para vocês verem. É um horário que fica bem gostoso, aqui fica bem claro, até umas 3 da tarde, mais ou menos. Eu tenho muita claridade natural, embora a luz está acesa, para poder ter luz dos dois lados, senão eu vou ficar uma pessoa meio difusa, né? Joicinha, vamos lá, vou tentar chamar a Joicinha de novo. Aê, conseguiu entrar. Vamos lá. A Joyce, ela é nutricionista, olha, começou como uma nutricionista, ela se especializou em várias coisas. Ê! Aê!
Finalmente! Tudo Agora bom? sim, tudo bem. Muito bom dia! Muito bom dia. Como está essa barrigona aí crescendo? Enorme! É, de um já é grande, de dois eu imagino. Pois é, agora está na fase de crescer mesmo, né? Que É, chega no terceiro trimestre, então agora elas ganham peso, ganham medidas, então agora a gente cresce mesmo. agora vai pra frente. Sem limites, deixa crescer. Deixa crescer. É bom, tem espaço para as duas, nascem com saúde, não ficam brigando na barriga por espaço. Exatamente, tá tudo certo, depois a gente resolve isso. Ai, ai, Joicinha, queremos que você nos conte toda a sua reinvenção de trabalho junto com esse sonho de ser mãe, né? Porque você, Menina, né, é toda uma história que você tem aí, é toda uma vida, né, na nutrição, de cozinhar, de vender e de trabalhar e ir até onde você chegou e se achou agora, no seu sonho. Então conta aí pra gente, por favor. pois é, eu sempre fui do deixa a vida me levar, né? Tudo que eu tive vontade de fazer, eu fui me entregando, o que me fazia sentido eu ia fazendo. Às vezes não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas eu falava, de alguma forma eu vou encontrar um sentido nisso dentro do meu trabalho. E eu sempre me permiti a isso. Então, começando lá do começo, eu me formei em nutrição e nunca atuei diretamente na área. Quando eu me formei e eu fui para atuar, eu fui para a parte clínica e eu não me identifiquei, porque para mim ali ficar atendendo de um a um não era a minha pegada na época. E eu entendi que ali eu queria trabalhar em grupos. Então eu fui trabalhar com comida em fast food e comecei a trabalhar com equipes. Então eu coordenava equipe, tudo ali eu fiz uma carreira bem bacana. E durante esse processo da carreira, eu comecei a atender o Brasil inteiro, então eu viajava muito. E aí aquilo começou a me incomodar de uma certa forma. No começo era bacana, porque você viaja, você está em todos os lugares, é o máximo. Depois de um tempo, cansa. Essa rotina para mim cansou, né? Tem É gente que porque se adapta. não era a sua motivação, não era o seu propósito de vida esse, né? Tem gente que Não tem esse era. propósito de vida, de ser nômade. Então eles viajam o mundo, vivem meses em cada parte do mundo e se sentem felizes com isso. Exatamente. Mas eu não me encontrei nesse plano aí de vida. E aí, no meio desse caminho, uma amiga minha estava vindo para o Brasil, uma empresa de hortifrutis diferenciado. Ela me convidou para estar fazendo parte da equipe. E eu fui, não sabia nada de hortifruti, nada de varejo. Eu falei, quer saber, eu vou me jogar, como sempre. Fui, comecei a aprender. Uma coisa que eu considero que é bacana do meu perfil é que eu não tenho medo de encarar os desafios. Então, assim, é um desafio novo, tá? Eu não entendo nada, por exemplo, na época de açougue, de frios, de padaria, de nada. Eu entrava no açougue e eu ficava lá aprendendo com os açougueiros, entendendo o que eles faziam. Aí eu ia para o laticínios e fazia a mesma coisa. Então eu me permiti viver essas experiências, me ajudava a entender do processo e a estar crescendo na empresa. E tudo aquilo que era situação chata, que ninguém gostava de fazer, eu pegava para mim. Então isso também me favorecia. E aí dentro dessa empresa eu fui também crescendo e um certo dia uma outra empresa, o dono de uma outra empresa me chamou, foi na loja que eu trabalhava e me chamou para trabalhar na empresa dele, que eu não conhecia. Aí eu peguei, fiquei pensando comigo, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? Será que isso me faz sentido? Não faz? Era um hortifruti também, só que ele estava no começo de uma formação. E o que eu já estava ali há 6 anos, eu entrei no começo. E aí a gente já estava assim muito mais adiantado.
E eu fiquei pensando, e namorando aquela situação, aquele convite. Até que acho que depois de uns 3 meses eu falei, eu vou. Fui. Me joguei e falei, eu vou porque me faz sentido transformar uma empresa do zero para ela poder crescer. Eu gosto de fazer isso. E me dei essa oportunidade. Vivi uma experiência completamente diferente, porque aí ali eu não tinha uma equipe de apoio. No primeiro lugar que eu estava, eu tinha uma equipe de apoio já formada. E nessa não. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu consegui formar uma equipe de apoio, que seria a parte administrativa, financeira, não tinha nada. Essa empresa cresceu demais. Quando eu cheguei lá, a gente estava com 40 funcionários, eu saí com mais de 200 funcionários. E assim, muita gratidão por todo esse crescimento. Até que, em 2017, eu fiz uma formação em coaching, onde a gente até fez alguns trabalhos juntas, e eu vivi mais a parte do coaching das finanças pessoais. Mas eu me formei em coaching, na verdade, para poder ajudar essas 200 pessoas da loja. Porque era muita gente. Né? É sempre um propósito. Exatamente. E o meu propósito, assim, que eu tenho desde sempre, é ajudar as pessoas a evoluírem, a se melhorarem de alguma forma. Nessa época, na empresa, era elas crescerem como profissionais. No meio do caminho, minha infertilidade apareceu, aí eu precisei olhar para o meu lado financeiro para poder organizar ele. Organizando ele, surgiu a oportunidade de ajudar outras pessoas, e assim, as coisas elas vão acontecendo, né? E você vai se permitindo. E aí eu comecei a seguir, paralelo ao varejo, essa área do atendimento. E foi muito bom durante um período eu viver tudo isso. Foram experiências bacanas. Só que com esse coaching que eu fiz, começaram a cair algumas fichas que foram me fazendo sentido. E uma delas era assim, eu já trabalhei tanto tempo para ajudar as empresas a crescerem, agora eu quero ter a minha empresa. Eu quero fazer toda essa construção que eu já fiz em 2 empresas para mim. Sim. Que eu desafio, fiz? né? É o desafio, é movida a desafio. Muita gente fala assim, eu vou deixando a vida levar. Na verdade, são pessoas que gostam de desafios, não gostam de ficar acomodadas. Né? Eu sou dessas também. Eu, no meu primeiro emprego, eu fiz técnico em administração, porque minha mãe mandou, entendeu? Não era o que eu queria. Eu gostava de pintar, de inventar. Não era muito lá criativa, mas eu me virava bem. E eu achava que era esse o meu futuro. Mas, na verdade, o meu futuro era o ensinar. E aí eu acabei indo também, fiz a mesma coisa. Meu primeiro emprego, eu fui trabalhar numa usinagem. Imagina o que é. Meu pai é caminhoneiro. Fui para dentro de uma usinagem, pois eu ia lá no chão de fábrica, vinha assim, tem que comprar uma pinça. Eu ia lá no torno CNC, aonde é que vai essa pinça? O que ela faz? Por que tem que ser desse, não pode ser do outro? Por que esse material não pode ser aquele outro? Eles me enchiam o saco do pessoal lá. Então, assim, o pessoal da qualidade, ele já sabia. Ele vinha pedir, ele, olha, isso aqui é assim, vem aqui, ó. Aí mostrava lá no AutoCAD, essa peça, assim, entendeu? Ah, entendi. Aí eu conseguia comprar com segurança. Porque eu entendia para que eu estava comprando, né? Então, assim, tudo eu sempre tive o porquê. Mas por que precisa fazer isso? Né? E é justamente o desafio. É o desafio. Eu não gosto de ficar quieta, parada. Imagina, eu tô em casa, quieta, parada. Eu olho e falo, eu podia pôr uma planta ali. Mas como é que cuida dessa planta? Será que ela vai gostar daqui? Né? Então, a gente precisa ter um sentido, né? É. O porquê das coisas. Então, eu vou colocar a planta, tá? Como é que eu cuido dessa planta? Ela gosta de água, não gosta? É luz, é sombra? O que é? Exatamente. E você fez esses porquês para sua empresa também, né? Exatamente. Aí eu peguei, entendi que eu queria trabalhar para mim, que eu precisava de uma rotina um pouco mais leve, porque o varejo ele demanda demais da gente, né? Então, eu trabalhava uma média de 12 a 14 horas por dia, num bairro longe de onde eu moro. Aí você pega trânsito para ir, trânsito para voltar. Então, já de 12, 14 horas, já põe pelo menos mais 1 hora de ida, 1 hora de volta.
E aí você não tem vida, você vive para a empresa. E eu falei, não, eu estou num momento de maior amadurecimento, eu tenho a maternidade como um sonho meu, e como é que eu vou conciliar tudo isso, né? Uhum. Aí fui, consegui organizar a minha parte financeira novamente de uma forma onde desse para eu abrir uma empresa na frente da minha casa. E de fato fiz isso. Então temos um hortifruti que agora é da família, na frente da minha casa. E em alguns momentos eu vou lá e ajudo na operação. Isso aconteceu no ano de 2018. Em 2019, veio muito mais intensa a questão da maternidade para mim. Eu já tinha passado por um processo de fertilização, não tinha dado certo. Aí eu fui para o segundo processo no início do ano, ele não deu certo, ele demora, né, um tempo até você Demora, conseguir demora. fazer todos os exames, o seu corpo está preparado, então envolve aí um monte de situações que demandam tempo. No meio do ano, eu finalmente fiz essa fertilização e ela não deu certo. Isso foi o ano passado. Aí eu parei nesse momento e falei, tá, diante do cenário que eu me encontro, como eu me reinvento? O que eu preciso fazer de diferente para que o meu tratamento responda de uma maneira diferente e para que eu consiga estar realizada também profissionalmente? Porque o meu perfil profissional, ele também, ele quer continuar acontecendo. O meu sonho é maternar, mas eu também, de alguma forma, quero viver o meu propósito de ajudar as pessoas a evoluírem, a se melhorarem, a crescerem de alguma forma. E hoje eu entendi o que eu quero e qual é o meu propósito real. Ai, que bom. E aí conclusão. Olhando mais para a minha parte da espiritualidade, eu conheci uma mentora muito bacana de espiritualidade para a fertilidade, que eu honro e amo ela assim de paixão, onde ela foi me mostrando o caminho que eu precisava seguir, que o meu coração me pedia. E nesse momento eu fui fazendo uma migração do meu coaching de finanças, que eu continuava atendendo, para o coaching de fertilidade, ajudando meninas tentantes que gostariam de engravidar e que de alguma forma não conseguiam. E eu fui fazendo o meu movimento também de me conectar mais comigo, de olhar mais para dentro, porque nessa euforia de empreender, ajudar as pessoas, viver um propósito, varejo, tudo isso eu estava muito fora. Eu estava muito nas pessoas, A ajudando as gente foca pessoas. quando a gente, né, a gente tem um perfil bem parecido de gostar de ajudar. Então a gente sempre olha o que o outro precisa, como eu vou fazer, o que que eu tenho que eu posso ajudar aquele, e a gente esquece de se autoalimentar, né? De se Exatamente. nutrir. E aí aqueles nossos sonhos, aqueles nossos desejos, eles estão indo, porque o nosso propósito é ajudar. Só que a gente precisa ter um momento parar, nada, um momento zero, só nosso, né? É só nosso. E aí, Exatamente. com o empreendedorismo, se a gente não tem equilíbrio, não tem esse foco, não põe na agenda a reunião comigo ou descansar, a gente não descansa, a gente não para. Não, e aí assim, a gente não para. Aí a gente não foca para dentro da gente. E Uhum. aí, no meu caso, eu queria engravidar. Como é que eu ia engravidar sem focar para mim? Ninguém de fora ia engravidar por mim. Era só eu que podia engravidar. E aí eu comecei a fazer essa reformulação interna, essa conexão minha com a minha espiritualidade, que era uma coisa que eu até ajudava as pessoas no coaching, mas que eu não olhava para mim em relação a essa área, porque eu achava que estava sempre tudo bem. Ah, tá tudo bem, eu tô feliz, eu sou para frente, não sei o quê. Eu As coisas dão agradeço, certo. né? Eu É, agradeço, eu e, não invejo, então eu estou espiritualmente é, bem. e não é bem assim. Existe muita coisa além de tudo isso que a gente precisa olhar para se reformular. Enfim, me dei essa oportunidade, consegui dar uma sossegada na parte da loja, mesmo sendo em frente de casa, melhorar um pouco, diminuir minha rotina, trazer algumas coisas para fazer mais dentro de casa que me deixavam mais flexível de horário.
sem depender tanto de estar lá presente e podendo, com essa flexibilidade, fazer mais o meu movimento interno, de ficar mais quieta, mais voltada para mim, começar a aprender a meditar, que era uma coisa que para mim era fora do normal. Meditar Quem como? empreende, Parar, uma pessoa que não fica quieta, como que eu vai meditar? entendo, eu entendo. É muito Ai, difícil mas para mim no... também parar para meditar, para pensar, para analisar o presente, porque eu sou muito futuro ou muito passado. Focar Pois no é, presente é bem difícil, mas e dá. isso, sim. E isso, assim, para a maioria das pessoas é um grande desafio, né? A gente conseguir viver o presente, olhar para o presente. Mas Sim, quanto mais a gente vai se trabalhando e se conectando, mais a gente vai conseguindo trazer a nossa vida para o presente. Óbvio, tem vezes que você continua indo para o passado ou para o futuro, mas são menos vezes. sim. Então é uma questão da gente se movimentar sempre para isso acontecer, né? Aí, conclusão. Consegui, depois de todo esse movimento, na minha terceira tentativa, engravidar. No meio de tudo isso, veio a pandemia. É, então. Eu coloquei a minha loja à venda um pouco antes da pandemia. Não quero mais empreender na loja. Não consegui vender ainda, mas ela está à venda. Porque eu quero viver o meu sonho de ajudar a mulherada tentante a engravidar, a ter os seus filhos em casa, a viver o seu sonho da maternidade, a conciliar ele com o seu propósito de vida. Então, do final do ano até mais ou menos fevereiro, março, eu fiz um grande trabalho comigo de propósito de vida. Eu parei e realmente falei, tá, eu gosto de trabalhar pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, mas dentro disso tudo é muito vago. Eu gosto de ajudar pessoas e trabalhar pessoas. Em qual área? É, Como? Por quê? O que me faz sentido? Para que eu vou fazer isso? E aí eu fui entendendo. Eu já trabalhava como coaching atendendo tentantes. E a minha mentora, que é a Gabi Lacerda, ela abriu uma oportunidade para representar o método dela, que ela trabalha com a espiritualidade e fertilidade, para trabalhar, representar o método dela, ajudando as meninas. Como eu respirei intensamente, vivi o método dela e para mim deu certo, e eu vejo que para muita menina dá certo, e a gente começa mudando pelo foco assim de querer engravidar, mas a gente vê que isso mexe na nossa vida inteira e dá uma sim. reformulada. Eu fiz minha inscrição, comecei a estudar isso no começo do ano, e agora em maio eu consegui me formar. Tudo online, no meio da pandemia, grávida, com a Sim. loja à venda, tudo ao mesmo tempo. E aqui estou eu, ajudando as mulheres, já tendo algumas mentorandas. E é muito gostoso você ver que você, de alguma forma, pode estar ajudando as pessoas a viverem a maternidade, o sonho da maternidade, o sonho de engravidar, de um lado mais leve, mais amoroso, mais conectada com ela. E eu tenho muita gratidão por tudo isso, porque assim, todas essas mudanças que eu fiz do meio do ano passado para agora me ajudaram muito nesse momento de pandemia É a isso estar que eu uma ia pessoa falar. mais tranquila, Porque mais justamente confiante. esse momento, assim, você tinha, tudo bem, a loja era na frente de casa, já trabalha com alimento, então assim, já tem um certo protocolo de higiene básico. O que veio agora para todo mundo fazer, na loja já fazia, porque já Sim, era alimento, você já tem o protocolo da nutrição, então já eram hábitos que você já tinha por conta de toda a sua história de vida. Mas sim. aí veio eu penso assim, a gente fala assim, grupo de risco. Gente, um vírus é risco para todo mundo, né? Um vírus é risco Não tem grupo de independente, risco. não tem grupo de risco. É vírus, tá no ar, é para todo mundo. Então assim, você ter gestante, aí você se vê e agora eu vou atravessar a rua
para ajudar lá ou eu vou ficar de casa? E não é só você na sua casa, né? Sim, exatamente. Tem eu e tem meu esposo. Meu esposo também trabalha com público, né? Seu enteado ainda mora com vocês? Não, agora ele foi para casa da mãe dele, mas assim, no momento de pandemia ele não está aqui conosco, mas somos nós dois e agora eu tô carregando duas meninas. Sim. Nós dois trabalhamos com o público. Hoje eu trabalho menos, mas de toda forma eu tenho contato com o público. A questão da higiene, para a gente foi muito tranquilo a adaptação, porque a gente realmente já fazia tudo isso. E é importante, né, quando a gente trabalha com alimento, a gente ter uma higiene já, tanto de local quanto de manipulação, de atendimento. Mas tivemos que fazer várias adaptações, como por exemplo a máscara, comunicações, então a gente intensificou algumas coisas. Só que assim, hoje para mim, de fato, não me faz mais sentido estar ali. É. Então é uma coisa que até me machuca. Eu acho injusto comigo e com as pessoas eu tá ali fazendo uma coisa que, por mais que eu coloque carinho e tudo mais, porque eu tenho um carinho pela empresa, não me faz mais sentido. É. Então eu tenho isso muito claro comigo e eu sei que com o movimento que eu aprendi a fazer e tudo mais e que eu continuo fazendo, na hora certa essa parte vai se resolver. E enquanto não se resolve, esses meus atendimentos, eles vão amadurecendo, eu vou Sim. amadurecendo essa outra parte de trabalhar mais em casa, de viver o meu propósito, eu mesma montando a minha agenda para poder ajudar as meninas dentro da realidade de cada uma. E tá bem bacana, assim, apesar de não estar tudo 100% estabelecido, tá bem bacana viver essa experiência de uma maneira diferente de tudo que eu já vivi, num momento diferente para todo mundo, né? É. E a maternidade mesmo, ela é um momento diferente. As meninas estão falando aqui que até mesmo, né, o tratamento ele é caro. Ele é caro, né? Ele é bem caro. Mas ele é bem caro, mas é um desejo. Então, assim, se a pessoa tem isso como um sonho, né? Tá, ter um filho é um sonho. Então, assim, você como estudou o coaching e se especializou no financeiro, tá, você vai ter um filho, você precisa planejar esse filho vindo de qual meio? Planejar uma criança, ela vai ter um custo, é escola, isso o mínimo, né? Então, assim, para você dar uma qualidade de vida que você deseja, conforme aquilo que você tem, lógico, né? A gente não pode comparar uma família com a outra. Às vezes, aquela Sim. pessoa, ela tem o desejo de ser mãe, não conseguiu pelos meios tradicionais, então ela vai ter que, naquele planejamento dela de ter um filho, vai ter que aumentar aí as tentativas, né, para poder engravidar. E justamente o olhar para si, às vezes, a gente ouve muito falar assim, a pessoa tenta engravidar, não consegue, ela adota. Ela adotou, ela tirou aquela neura da cabeça, ela engravida pelo meio Engravida. tradicional. É. Isso acontece muito, mas assim, o que eu falo muito para as meninas que estão nesse meio da fertilização, que realmente precisam do tratamento, enfim, e que estão ali envolvidas para engravidar, é que muitas vezes elas estão tão ansiosas em querer engravidar que elas não conseguem. Eu falo isso porque eu vivi isso durante 4 anos. Que elas não conseguem fazer a conexão com elas não conseguem parar, entender qual que é o processo e falar, tá, não deu certo dessa vez, o que que eu preciso fazer de diferente? Muitas vezes você vê que é um tratamento emendado no outro. Não Em, dá tempo em de 2 anos respirar, né? você fez 6 FIVs, 8 FIVs. É muito, muito tratamento. E além da demanda financeira, você tem uma demanda emocional, Sim, seu corpo fica abarrotado de hormônio, então mexe com tudo. Você fica naquela pressão, naquela ansiedade, e tudo isso só desfavorece, não favorece. Quando a gente dá um passo para trás e entende o que, que eu preciso fazer e começa a reformular, a se conectar de alguma forma, montar a sua equipe de apoio. Então, sei lá, uma nutricionista que vai te ajudar a comer melhor para o seu corpo ficar mais equilibrado. Uma psicóloga, um coaching, sei lá eu, quem que vai te ajudar a você caminhar no seu processo. Uma conexão com a sua espiritualidade.
Tudo isso são movimentos que você vai fazendo que vai te ajudando a se conectar mais com você, a ter uma jornada mais leve, para quando você for realmente começar o tratamento, você tá mais ali focada nele e conseguir ter resultados diferentes, tanto de exame quanto resultados de tratamentos finais. Então, muitas vezes esse passo para frente te ajuda a até economizar dinheiro de tantas FIVs que se faz. Porque eu, por exemplo, depois que eu parei esses 4 anos e comecei a entender que eu precisava eu olhar para mim, eu dar uma parada, uma sossegada, que não era assim uma coisa atrás da outra corrida e tudo mais, eu consegui ter o meu resultado. Mas por quê? Porque eu parei, eu olhei e eu fiz o meu movimento. E deixei lá o médico, a minha equipe de apoio fazer cada um a sua parte. E fui fazer a minha. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu poderia ter tido um outro resultado e viver nessa frustração por mais tempo. Então é muito importante. Esse processo, né, que quem quer ser mãe não, e precisa realmente fazer, né, na fertilidade dá lá, que um dos dois não vai conseguir, tem que partir para tratamentos alternativos, é uma pancada de hormônio, muda completamente. Então, se a pessoa já não tem ali uma rotina, que os médicos chamam de saudável, que é comer direito, dormir direito, se exercitar, é o mínimo. É lógico que cada corpo vai precisar de uma coisa. Eu sou na luta, depois que veio a tireoide, né, o problema do hipotireoidismo, eu descobri minha luta constante para manter o peso. Não é só a alimentação. Eu fiquei 1 mês sem fazer aeróbico, fazendo musculação em pilates quase todo dia. Aumentou o peso, porque eu não fiz o aeróbico. Eu falei, caramba, para que eu tenha o resultado que eu espero na saúde, é o aeróbico. Pelo menos 3 vezes quero que eu... Aí eu comecei, como eu sou a doida, a paranoica dos controles, né? Então, a gente que tem empresa tem o hábito de manter tudo da empresa anotado. A noia aqui anota até o peso, mês a mês, exercício, mês a mês. Eu tenho as fotos das aulas. Então, eu comecei a pegar meu Google Fotos lá, deixa eu ver. Nesse mês eu pesava quanto? Quantas vezes eu ia para academia? Porque cada vez que ia, a gente batia uma foto da aula. Aí eu falei, entendi. Né? O problema aqui é que eu fazia 3 vezes o aeróbico e nesse mês aqui eu não fiz nenhum. Então, aumentou o peso. A tentante, eu acredito que ela vai fazer a mesma coisa. Ela tem que anotar o quanto ela conseguiu parar para respirar, lugares novos que ela conheceu, a reconexão com ela mesma, tirar as pessoas que são negativas, né? Até mesmo não ficar postando que ela está tentando para os outros, porque isso traz energia negativa. Eu creio que no seu processo aí que você faz com as meninas, né, você ajuda elas até a minha paranoia de controlar o peso é mais ou menos o controle, mas assim, com a meta de realizar um sonho. É mais ou menos isso, né? Sim, é que o nosso trabalho ele é mais voltado para a espiritualidade. Então, é mais o fato da conexão com você. E nesse fato da conexão com a gente, eu acabo não trabalhando muito o controle. Quer dizer, a gente não trabalha o controle, porque o controle, ele, na nossa jornada, ele não faz muito parte do processo. Porque você não controla nada, assim, você não controla o resultado que você vai ter. Mas se você mandar informações boas para o seu corpo, se você tirar pensamentos negativos e aos poucos transformando eles em pensamentos positivos e percebendo as suas atitudes ao longo do dia, o que te faz bem, o que não te faz, tudo isso ajuda demais. E claro, aquelas pessoas que têm o perfil como o seu, que gosta de controlar, de escrever e de tudo mais, quando faz isso, se percebe muito mais. Sim. Então, acho que aí vai de perfil das pessoas. Vai do perfil, da organização de cada um. Eu, no meu processo, acabei não fazendo isso, porque o meu perfil, ele não é esse de controle. Vamos fazer. O meu perfil, eu adoro falar. Então, eu sou aquela que falo, tanto que, para mim, foi muito difícil trabalhar a lei do silêncio dentro do meu processo. Porque como eu gosto de contar, de falar, nos meus processos anteriores, eu contava o que eu ia fazer.
E aí, durante esse meu envolvimento e esse meu conhecimento e permissão de me desenvolver na espiritualidade, eu fui entendendo que a gente precisa, se a gente quiser contar, a gente pode contar aquilo que a gente já realizou, Sim. não o que a gente está para realizar. É tanto Entendeu? que Projetos a gente não conta, a gente como é conta um resultado. processo, como é um processo, né? Você não sabe como seu corpo vai reagir também, né? Você não tem Cada poder corpo é sobre um ele. corpo, Não tem. cada mulher é uma mulher. O envolvimento do casal também faz muita diferença, se está conectado, se não está, se é um casal ou se não é, enfim. Mas assim, o mais importante de tudo é a gente se dar essa permissão de se conhecer de uma forma melhor, de se conectar com a gente de uma forma mais especial, porque a gente vive muito fora. E a pandemia, ela foi um convite para a gente Sim. viver mais dentro, né? Porque não tem como escapar disso. Agora tá todo mundo mais dentro de casa, há quase, sei lá, 80 dias. Já Todo mundo perdi dentro de as, casa. eu já perdi as contas também. Pois é. E assim, se você não se conhece, se você não está atento a como seu corpo responde às situações que você vive, você acaba sofrendo as consequências de tudo isso numa pandemia, porque você fica irritado, você não dorme direito, você briga com todo mundo da sua casa. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entender. Tá, me irritei por isso. Por que aconteceu isso? A gente Sim. para, a gente pensa assim, começa a tomar atitudes que caibam mais para o momento. E quando Até a para a gente estar gente. mais próximo de quem mora com a gente, porque assim, cada um tem um perfil. Antes, eu faço minhas análises aqui em casa. Ah, sei lá, eu fiquei irritada com meu esposo. Eu descia, ia caminhar, ia fazer alguma coisa, ia na minha mãe, que é no quarteirão de cima, voltava, estava tudo bem. A válvula de escape. Hoje não tem válvula de escape. Hoje Tem a que gente precisa resolver. se resolver com o que a gente tem dentro de casa. Então, essa reformulação, esse olhar para a nossa espiritualidade, para o nosso interior, se autoconhecer, é um convite para a gente se melhorar como pessoa e melhorar os nossos relacionamentos. Você quer mandar seus beijos para suas amadas que estão aí? Ai, minhas amadas, eu vi que meu médico maravilhoso entrou, minha mentora entrou. Muito obrigada por todos que estão aqui presentes ou estiveram de alguma forma. Vocês fazem parte da minha jornada e do meu processo. Tenho mentorandas aqui também que eu já Ai, vi. que lindo. Fico muito feliz de ter vocês dentro da minha rotina, dentro da minha jornada. Vocês, cada um tem a sua importância. Muito obrigada. É muito gostoso. Eu lembro assim, você estudou com meu marido, né? E aí eles Foi. resolveram se encontrar, todo mundo se reencontrar, fazer lá, então vamos. Mas eu não sou da Vila, não sou de São Paulo, eu sou de Ribeirão Pires, né? E ele, não, vamos pessoal da escola. Eu falei, tá, vamos, né? Ele sabe que eu topo. Se fosse o contrário, ele não iria comigo, eu teria que ir sozinha. Porque o Jefferson, ele só se sente bem, ele tem a zona de conforto dele. Então, assim, ele conhece alguém, então ele vai. Quando tem que ir para algum lugar que tem pessoas que ele não conhece, ele, vamos comigo? Porque ele sabe que eu chego lá e vou conversando. Então, quando vocês chegaram, já tinha bastante gente, eu estava conversando, mas a gente se conectou de um jeito, né? Foi o Foi. Jefferson, mas eu já conhecia a Joyce antes? Eu falei, não. Mas assim, foi conexão de olhar, assim, de uma olhar para outra e pronto, e tem assunto. Você Foi uma nunca nem conexão tinha visto. especial que a gente não parava de falar. A gente já saiu de lá com projetos marcados. Exatamente. Exatamente. Foi Depois maravilhoso, assim. o processo que você estava como coach, tem os canais. Quando eu subir o vídeo para o YouTube, eu vou deixar lá no YouTube embaixo a playlistzinha para o pessoal acompanhar os 4 vídeos que nós fizemos juntos, se eu não me engano. São 4 vídeos dessa época que são de ajuda ainda, já tem bastante visualização lá, ainda uso eles para indicar para algumas pessoas. Então, assim, essa conexão, esse conhecer gente é isso. E a gente se conheceu antes dessa bagunça toda, mantivemos o networking,
né? Embora propósitos de vida, vidas diferentes, mas a conexão com o trabalho de pessoas, de uma admirar o trabalho da outra. Isso também é importante a gente fazer, né? Nessa jornada nossa de empreender, porque agora você empreende em casa. Sim, Totalmente. Aquele dia a gente improvisou na sala para gravar e tira quadro, põe foi. quadro, arruma espelho, vira espelho. Conseguimos, né? E vamos gravar. Não, grava aqui, aqui não dá. Deu certo. Então, assim, depois de tudo isso, esses processos todos que você passou, eu também tive muita mudança de trabalho desde lá até aqui, né? Alguns aninhos aí, acho que uns 2 aninhos ou mais. Foi. E aí você se deparou agora com realmente trabalhando em casa, totalmente em casa, né? Você trabalhava longe, ainda ia de moto, ainda ganhava tempo, né? Sim. E aí você se viu trabalhando dentro de casa. Como foi adaptar tudo? E uma que vocês estão em adaptação de criar o quarto para as meninas. Então a casa você teve que reformular toda a vida. É, eu adaptei, na verdade, geral. Porque, assim, primeiro que eu mudei daquele apartamento que você conheceu, vim para um outro apartamento menor e agora estou grávida de gêmeas. Aqui tem 2 quartos, então eu usava o quarto que hoje é das gêmeas como escritório. A partir do momento que elas vieram, eu fui adaptando. Então, hoje estou na sala com o meu escritório e tem o quartinho delas lá bonitinho, montadinho, enfim. Para mim, adaptar a trabalhar em casa foi realmente sair da zona de conforto, porque eu sempre fui da operação, da turma, Uhum. né, da galera, de estar ali com 200 pessoas, de resultado, de bora, é chato fazer, deixa que eu faço. Então, sempre foi assim. Agora, eu tive que olhar para uma outra parte, para a parte administrativa da empresa, para a parte de empreender completamente só eu comigo dentro de casa, de uma forma diferente, de controlar uma agenda, de programar tudo que eu tenho que fazer dentro da agenda. Então, foi bastante desgastante no início para mim isso, porque eu não tenho esse perfil de Uhum. controlar. Então, você sentar, montar uma agenda, seguir aquela agenda direitinho, no começo foi estranho, mas foi tão importante, porque aí eu comecei a me organizar de uma forma diferente, onde eu até entendo que toda essa organização que eu estou me permitindo me conhecer, a desenvolver aqui para o meu trabalho profissional, vai ajudar até as meninas, porque, por exemplo, elas vão chegar, eu vou ter que amamentar. Aí, se eu não controlar, eu vou amamentar 2 vezes uma e nenhuma outra, certeza. Do jeito que é o meu perfil, certeza. Não, você vai Então, ficar isso, amamentando uma e o Anderson com a mamadeira na outra para garantir que as duas mamaram. pois é. Então, vai me ajudar em todo esse processo com elas também, essa questão da organização de tempo, de rotina. Hoje eu divido a minha rotina de manhã para fazer atividades da empresa, à tarde para fazer atendimento, à noite para organizar o que eu vou fazer no dia seguinte, para poder responder e-mail, poder responder WhatsApp. Então a gente precisa de ter os tempos certos para as coisas, porque no começo assim, tá, eu precisava fazer tudo. Aí eu fazia tudo ao mesmo tempo, só que eu não terminava nada. Eu não terminava a planilha, eu não terminava de responder os e-mails, eu não terminava de pagar as contas, ia ficando tudo. E quando você vai ver aquela sensação de que você fez e nada Não fez. fez. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui encontrando onde que existiam as minhas fraquezas e como que eu poderia utilizar as minhas forças para poder resolver tudo aquilo e Sim. me organizar. Então, assim, hoje eu tenho tudo muito mais organizado. A minha casa está mais organizada, porque ela precisou estar mais organizada para tudo isso acontecer. Apesar de tudo mais apertadinho, está tudo muito mais organizado do que quando existiam mais espaços. Então, tudo é possível, mas a gente precisa realmente entender. Isso eu não sou boa, só que depende só de mim. Como Sim, é que eu faço? o processo de organização não existe assim. Eu sou organizada de criança, de natureza. É meu, entendeu? Eu nasci com esse dom.
Eu tenho o dom da disciplina, da responsabilidade, é meu, Deus me deu. Quando eu nasci, ele já falou, toma tudo isso aqui de presente, né? Só que, Que maravilhoso! né? Só que assim, cada pessoa tem o seu jeito de organizar a sua rotina. Então, eu já tentei métodos de organização de vários sistemas de organização. Eu sou doida, lista é para todo padrão. Todo lugar que você estuda tem uma lista. Mas o quanto você vai pôr de prioridade, o que não vai, o que vai fazer, aonde que guarda, aonde que moram as coisas na casa, é muito de cada um. Eu não consigo até hoje fazer com que o meu marido ponha roupa suja dentro do cesto. Eu desisti. São 14 anos de casado e ele não coloca, porque a vida inteira dele era no chão, a mãe passava e recolhia. Tá, pra ele é organizado ficar no chão do banheiro, beleza. Quando ele acaba de tomar banho, eu vou lá, recolho e põe pra fora. Não adianta ter um cesto porque ele joga do lado de fora, porque a vida inteira dele organizar é isso. Vai brigar? Vai acabar um casamento por conta disso? Não, porque a organização, mesmo dentro da família, cada um enxerga de um jeito. É por conta de criação e tudo mais. E Eu precisa não entrar fui no criada no consenso. meio dessa organização e não vim com esse dom no meu chip. Então, para mim foi um pouco mais difícil, mas foi possível, porque eu precisava disso, eu não tinha quem fizesse para mim, e eu entendi que se eu não fizesse, eu não ia dar conta, eu ia ficar perdida no meio de tanta informação. E aí eu fui conseguindo criar a minha forma de me organizar dentro da minha Sim, realidade e dentro do do seu meu perfil, do perfil. que eu gosto de fazer. Exatamente. E a sua agenda você criou também conforme o seu perfil. Conforme o meu perfil. E aí, todo dia à noite, eu preciso me organizar para o dia seguinte. Todo domingo eu paro, eu já deixo todos os meus atendimentos organizados, tudo na ordem, da segunda, da terça, da quarta, o que que eu vou trabalhar com cada coach ou com cada mentoranda. E assim, nossa, isso facilitou muito a minha vida dentro do meu processo. Talvez você olhe minha organização e fale, meu, que isso é organização? Mas Você funciona para continua você? desorganizado, mas para mim Funciona, não funciona? Organização é aquela funciona. que funciona. Então, assim, a minha organização, raras pessoas viram a minha agenda de controles, porque ela é realmente uma coisa muito louca. Tem gente que assusta, né? Eu já assustei algumas pessoas mostrando o meu método de controle, mas é uma coisa que pra mim funciona. Então, assim, as pessoas, como é Sim, que você faz? Eu falo, não, você tem que entender o seu perfil. Como que pra você funciona, o que pra você é estar organizado, né? Então, existem, lógico, que algumas regras básicas para quem vai trabalhar em casa, tem que ter uma mentalidade de que é hora de trabalho, hora da casa, senão, igual você falou, começa tudo e não termina nada, né? até me organizar de me arrumar para fazer as coisas. Então, assim, antes eu fazia, sei lá, de pijama, de roupa de academia. Agora não, agora eu entendo que é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Então, quando eu me arrumo, eu já estou ali preparada para fazer o meu trabalho administrativo, os meus atendimentos, enfim, seja lá o que for. Mas é importante isso, tipo, não dá para eu trabalhar de pantufa. Eu ia amar, mas não é o meu perfil. Porque aí Não eu já entendo trabalho. que eu tô em casa, que eu posso ir na cozinha a hora que eu quiser. Aí minha cabeça ela já fica confusa. Eu não trabalho de pantufa, mas eu trabalho de chinelo ou agora que estava mais frio, de tênis, mas meia no pé, tênis. E se tá muito calor, eu sou a rainha de quebrar chinelo, já estou esperando ansiosamente, que já tenho 3 chinelos quebrados, já estou quebrando os do marido agora, né? Mas eu trabalho, porque pra mim não tem problema. Eu tava trabalhando de sapatilha, a dermato me cortou, ela falou assim, é meia, sem meia, não. Por conta da micose que deu na unha o ano passado, por conta da obra. Aí ela falou meia e sapato, ou só a meia e o chinelo, ou de preferência sem nada no pé. Eu falei, no frio não dá, né, filha? Sem nada no pé. Então, assim, eu aprendi, mas o meu cérebro entende que se eu tirei o pijama, é trabalho. Então eu tenho a É, minha calça então, eu tenho roupa de trabalhar em casa, porque eu não vou ficar trocando de roupa para fazer almoço, nem a janta. Então eu sujo, eu mancho, aí eu já tenho meio com umas pintinhas assim, porque você faz
o vídeo daqui pra cima que aparece, as manchinhas daqui não aparecem, né? Só para as Sim. lives que eu ponho as roupas de sair, que estava com saudade de sair. Mas o resto é, assim, eu fiz o meu padrãozinho também, porque no começo bagunçava bastante. Eu queria fazer uma coisa e ia acabar fazendo outra. E eu fui me achando. E depois que o Jefferson, né, saiu da empresa e trabalha por conta também, então a gente teve que se achar nas duas rotinas. Eu acho que o mais importante de tudo é realmente a gente se achar. Porque às vezes a fórmula, a receita que dá certo para você, não é a receita que dá certo para mim. Sim. Mas de repente, com adaptações, as coisas elas acontecem. O importante é sim a gente manter uma rotina organizada, tanto para a gente fazer o nosso movimento de engravidar, quanto para a gente poder trabalhar em casa, quanto para a gente poder conquistar o que a gente quiser conquistar na vida. Quero abrir uma empresa, tá? Você precisa se planejar, você precisa se organizar. E isso é para tudo na nossa vida, né? Para tudo, né? Você passou aí pelo Deixa a Vida Me Levar, foi aprendendo aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, né? Tá, eu pulei de empregos também, assim, fui, né? A gente chega numa idade que tem que ir para o mercado de trabalho, não tem jeito, né? Eu fui para o mercado de trabalho, não que eu amasse aquilo que eu fazia, mas eu fazia bem. E aí eu fui vendo o que eu sabia fazer e fui procurando outras alternativas até chegar no empreendedorismo. Até descobrir que falar, não, eu gosto é de ensinar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto também de fazer pelas pessoas, né? Que na parte de assistente administrativa eu faço. Então eu Sim. faço o contrato, eu faço o pagamento, cobro o recebimento, eu faço troco a mensagem, eu faço. E tem a parte do ensinar, que é ensinar as pessoas justamente a achar o seu meio de trabalhar em casa, né? Cada um tem o seu jeito. E eu creio que o seu trabalho agora, pra gente, porque já tocou, já deu o seu quase 50 minutos aqui, a nossa Uh, live. Você viu? Né? Aí o seu movimento falamos aí no seu pouco. trabalho, pouco, muito pouco. O Instagram tinha que liberar 2 horas de live, eu acho, Eu só também acho. acho. No seu movimento aí, para poder ajudar, para o que quando você se achou, só para a gente resumir aqui a sua história para a gente poder finalizar. Como que você se achou aí? Resuma a história para nós. Então, eu me achei quando eu parei e olhei para dentro de mim de uma forma diferente e comecei aos poucos a entender que era dentro de mim que estavam as respostas que eu precisava. Que as pessoas de fora elas não iam me dar essas respostas. E aí eu entendi que isso não era só para fertilidade, que isso era para a vida. Então, para mim, esse aprendizado que começou com a fertilidade, eu carrego por toda a vida e trago assim de uma maneira muito leve, onde, por exemplo, eu vim de uma família onde você ter estabilidade no trabalho é muito importante. Quando você empreende, você tem estabilidade zero. E eu sempre tive essa veia empreendedora, só que aí eu tinha uma crença limitante de que eu precisava de ser CLT, que na verdade eu precisava ser funcionária pública, mas já que eu não era, eu precisava ser CLT. E aí aos pouquinhos eu fui me desprendendo disso, porque eu fui fazendo a minha reformulação interna, entendendo o que me fazia bem, o que me realizava e me permitindo as mudanças. Então, acho que é importante a gente escutar o que dentro da gente pulsa de vontade, de desejo, de querer fazer as coisas da melhor forma. O que a gente faria de graça? Como que a gente consegue ganhar dinheiro com isso que a gente faria de graça? Isso é o nosso propósito. E a gente, quanto mais viver o nosso propósito, mais realizado a gente vive, Sim. mais completa a gente está e mais leve a gente leva a nossa jornada, independente de qual seja. O resultado financeiro não tem que ser a meta. A meta é realmente a leveza. Né? Eu sempre falo, às Exatamente. vezes uns me chamam de doida. Eu falo, gente, o resultado financeiro ele vem. Se você se estabelecer ali, você sonha, você deseja, tá? Mas não tenha a meta financeira como resultado de vida. Eu vou ser feliz se eu tiver X na conta. Não Porque você vai vai. esquecer da jornada. Então, Exatamente. eu tenho um propósito, tá? Eu quero ter X na minha conta para poder realizar tais sonhos. Mas quais sonhos você vai realizar até chegar lá? E aí vai vivendo seu propósito, não fica monetizando tudo, doe, se ajude.
Isso volta. Quando a gente faz para o outro, volta. E volta na nossa paz, Exatamente. na nossa tranquilidade. É, Tem que monetizar e algumas coisas, né? Mas não tudo na vida. não, exatamente, assim, com certeza. Quando a gente faz com o nosso coração, a gente está vivendo o nosso propósito e ajudando a humanidade de alguma forma a se melhorar, a evoluir, com certeza a parte financeira ela vem, ela é uma consequência de toda a sua entrega. Você precisa saber, lógico, se posicionar e se valorizar, porque não dá para você ficar vivendo o seu propósito gratuitamente. Viver o propósito não é isso, é ajudar Exatamente. a humanidade de alguma forma, mas você tendo rentabilidade dentro do que você faz para ajudar a humanidade. Muito bem. Porque se você viver o seu propósito de maneira gratuita, uma hora ele não vira mais propósito, porque tudo na vida a gente precisa de estar circulando o nosso dinheiro, né? Sim, infelizmente. Mas, né, é possível aí seguir um propósito. Amanhã, por sinal, é a Cris que vai estar aqui para a gente conversar sobre propósito. Olha que Joyce, maravilhoso! amanhã é a Cris. Cris, foi Então muito bom. assistam a Cris Ou amanhã, falando de assistam a Cris propósito de amanhã. vida. Maravilhoso. Exatamente. Foi muito Ó, bom, muito dinheiro é boa essa energia que conversa. também tem que ser trabalhada. Isso mesmo, É Mônia, sua isso mesmo. maravilhosa. Foi muito bom a nossa conversa. Antes que o Instagram nos derrube, ó. Foi muito gostoso, né? Torcendo aqui para a saúde dessas pequenas na sua barriga, para poder ver a carinha delas, nem que virtualmente. Não tenho desejo de ser mãe, desde pequena nunca tive esse desejo, mas eu acho lindo as mulheres que têm esse desejo e que estão aí, fazem disso o seu propósito de vida. Agora você voltou. Estão caindo, estão voltando. Tá travando. Muito obrigada pelo convite. Travando. Tá travando. Mas obrigada eu, amor. Ó, sucesso aí na sua nova carreira e com as suas babies. Érica, ando. Ah, é que eles querem derrubar a gente. Eu não sei se vocês estão vendo a Érica, mas para mim ela tá travada. Acho que ela voltou agora. Gente, tá travando. Tô te vendo. Obrigada pelo Beijo. convite e Obrigada. pela Até participação uma de próxima. todas. Confiem sempre, Até, acreditem gente. no propósito de vocês. Beijo, bora ser feliz. Beijo.